Se você tinha alguma dúvida sobre a personalidade de alguns personagens, inclusive do Joe e da Ellie, o oitavo e penúltimo episódio de The Last of Us talvez tenha sido o que mais mostrou a essência deles. E talvez tenha sido, até agora, o episódio que mais mostrou a vibe, a violência e a real atmosfera que há no jogo, mas aqui com o adicional do inverno severo e congelante, o que torna tudo pior. E foi aqui também que pudemos conhecer a história de um personagem que existe no game, mas não de uma forma tão aprofundada como na série, e que representa o que há de pior no ser humano, se é que podemos chamá-lo assim. Pessoal, a partir daqui haverá spoilers, então se você não assistiu ao oitavo episódio, deixa pra ver depois. Logo no começo do episódio conhecemos David, que foi muito bem interpretado pelo ator Scott Shepherd, e fez uma espécie de líder e também de um pastor de uma comunidade local. Nós o conhecemos fazendo uma pregação para algumas pessoas e de repente a nossa atenção é levada para uma menina que estava chorando porque perdeu seu pai. Ela quer um enterro digno para ele, mas David diz que está muito frio e que vai esperar a primavera para poder fazer isso. Mas será? Depois voltamos à cena da Ellie cuidando do Joel, que está ainda muito mal, deitado naquele colchão velho naquela garagem. Eles estão com fome e Ellie decide caçar com o seu rifle. Só para você saber, no jogo a Ellie caça com um arco e flecha e não com uma arma. Ela encontra um veado, dá um tiro nele, que fica ferido. Então ela segue os rastros de sangue dele e encontra David e seu capanga James, que encontram um animal já morto antes dela. Tudo isso tem no jogo de uma forma um pouco diferente, mas tem. We just want to talk. Any sudden moves and I put one right between your eyes. Ditto for Buddy Boy over there. Any sudden moves, I put one right between your eyes. Ditto for Buddy Boy. Name's David. This here's my friend James. We're from a larger group. Women, children. We're all very, very hungry. My name's David. This is my friend James. Aliás, só pra você saber, o ator que fez o James é o Troy Baker, que interpretou o Joel nos 2 jogos da franquia. Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Ellie, que foi muito bem treinada por Joel ao longo de toda a sua jornada até aqui, impõe respeito e negocia com David. Ela quer metade do veado, além de medicação. Naquela hora, eles sabiam quem ela era. Maybe we could trade you for some of that meat there. We're not asking for charity. We can trade you for some of the deer. We have, what do you need? We have boots. Medicine? Weapons, ammo, clothes. Medicine! We do. Back in our village, you're welcome to follow us. I'm not following you anywhere. You're welcome to follow us I'm back. not following you anywhere. Buddy Boy can go get it. He comes back, you get half the deer. Buddy Boy can go get it. He comes back with what I need. The deer is all yours. Anyone else shows up... You put one right between my eyes. That's right. Anyone else shows up, I put Put one one right right between... between my eyes. David pede para que James busque os remédios, mas como o caminho é muito longo e estava muito frio, ele sugere que os dois vão para um local próximo e também abandonado para fazer uma fogueira enquanto aguardam o retorno do capanga, o James no caso. Ali contemplamos um diálogo bem interessante, um tanto quanto tenso, onde conhecemos um pouco mais sobre o David. Uma pessoa que até transmite uma certa simpatia a princípio quando fala do seu passado como professor, do seu encontro com Deus depois do Apocalipse, mas que vai dando ali nuances da sua personalidade dissimulada e um tanto quanto manipuladora. Now, you see, I believe that everything happens for a reason. Sure. I do. And I can prove it to you. No, I believe everything happens for a reason. It does. It does. I can prove it to you. Okay. Ele vai controlando o diálogo de uma forma tão orquestrada que a Ellie, mesmo atenta, estava sendo envolvida na lábia dele a ponto de ficar mais à vontade na presença de David. Mas isso muda quando ele menciona que um dos membros da comunidade foi morto por um homem lunático, se referindo obviamente ao Joel, e que estava acompanhado de uma garotinha, se referindo a Ellie. David sabia há algum tempo quem ela era e só estava ali realmente ganhando tempo. E Ellie sacou o quão perigoso David era, não só para ela, mas também para o Joel. And get this, he's a crazy man traveling with a little girl. That crazy man was traveling with a little girl. You see, everything
Everything happens for a reason. You see? Everything happens for a reason. Tomada pelo pânico, Ellie pega os remédios, larga o viado todo pra trás e foi correndo para cuidar do Joel. Não sabendo muito bem como fazer, ela aplica a seringa com remédio na barriga dele por 2 vezes em intervalos diferentes. Não tinha mais o que fazer, era ter paciência até o remédio fazer efeito. E numa cena muito bonita, ela deita no peito do Joel, na esperança de que ele ficasse bom logo, para cuidar dela, para protegê-la e para nunca mais perder ninguém de quem ela gosta. E Joel, mesmo fraco, encosta a cabeça dele na dela, numa cena lindíssima. Desde o começo desse episódio, o roteiro vai nos dando pistas, né, sobre aquele grupo de pessoas, aquela comunidade e também sobre o David. A forma dessas pessoas agirem era meio apática, como se estivessem em transe, como se fossem zumbis, e nem infectados eles eram. E isso me gerou um certo desconforto, ainda mais porque essa parte não tem no game. E foi uma novidade para mim como espectador da série. Cada vez mais íamos tendo informações sobre toda aquela situação. Na cena da cozinha, por exemplo, onde algumas pessoas precisavam cozinhar, né, para esse grupo de pessoas, inclusive a mãe daquela menina que perdeu o pai logo no começo do episódio. Quando a carne chega, ela questiona, né, que carne é essa? E ele responde que é de viado. Mas ali fica uma dúvida no ar. Será mesmo? Na próxima cena, as pessoas estão sentadas ali aguardando a comida ficar pronta, num ambiente pouco iluminado, num silêncio fúnebre, com expressões apáticas. David chega com o James e traz o veado que a Ellie havia matado. As pessoas esboçaram ali naquela situação uma certa surpresa, porque sabiam que há um certo tempo, devido a esse inverno rigoroso, eles não tinham muito o que comer. Ou seja, a carne que eles estavam comendo realmente era humana. Talvez o do pai da garotinha do começo do episódio. E as pessoas comeram mesmo assim. Mas antes disso, David percebe um clima estranho ali entre eles e fala sobre o boato da garota encontrada, que está ligada ao homem que matou o pai da garota. No momento que David dá um tapa no rosto da menina, fica bastante evidente o quão perigoso e manipulador ele é. E isso só faz aumentar o nível de medo e apreensão das pessoas à sua volta. Note que ali naquele lugar, que é uma espécie de hotel, todas as pessoas estão comendo a sua comida em pouca quantidade, que parece um caldo, uma gororoba. Quando o prato do David é servido a um volume maior de comida, mostrando a sua importância e respeito por parte das pessoas. Era medo mesmo. No dia seguinte, David e seus capangas resolvem ir atrás da Ellie, que com certeza estaria com Joel. Após ela perceber uma certa movimentação meio estranha, Ellie corre a cavalo, chama a atenção dos homens, mas não demorou muito até um deles, o James, atirar no cavalo. A Ellie cai e fica meio inconsciente. But David said, no! Shoot her now! Hey, motherfuckers! David pega ele nos braços e leva para o acampamento deles, numa espécie de jaula. Enquanto isso, um dos capangas do David encontra o local onde o Joe estava escondido. E é aí que o Joe, na sua versão raiz, aparece, e ele estava pronto, talvez não 100%, mas pronto para matar toda a sua frente para salvar sua criança, que ele já amava, inclusive como sua filha, a Ellie. E quando eu falo de Joel, na versão raiz, é o Joel que conhecemos nos jogos mesmo. Um sobrevivente, um mercenário, um cara que mata a pessoa sim, e ele estava com sangue nos olhos para matar por Ellie, se fosse preciso. E foi o que ele fez quando tortura aqueles 2 homens capangas, né, do David, seguindo sua estratégia sanguinária para descobrir o paradeiro da Ellie. Focus right here. I'll pop your goddamn knee off. You focus right here, or I'll pop your fucking kneecap off. Depois disso, somos levados a uma das cenas mais parecidas com o do jogo, daquele diálogo importantíssimo da Ellie e do David na cozinha, que mais parece uma prisão. Ali, várias coisas vêm à tona. Primeiro, de que Bella Ramsey está incrível como Ellie, e só por aquela cena, mas também por todo o desempenho dela na série, merece ser reconhecida e ser indicada a prêmios. Um Emmy de melhor atriz, talvez. De que realmente David e seus capangas servem carne humana para as pessoas comerem, depois que Ellie vê ali embaixo
da mesa a orelha, né? E David assume isso de uma forma um pouco dissimulada. E que David realmente é um psicopata, pedófilo e assedia a Ellie dizendo que precisa dela para ficar com ele. Ele se aproxima do portão e toca na mão da Ellie, que muito esperta, foi dando corda para ele e depois também toca na mão dele e de repente quebra um dos seus dedos. Se Ellie já tinha nascido em meio ao caos, no mundo pós-apocalíptico, é ali que o inferno dela realmente começava. So now what? You gonna chop me up into tiny pieces? I'd rather not. You're gonna chop me up into little pieces. I'd rather not. What am I supposed to tell the others now? Ellie, What? tell them that Ellie is the little girl that broke your f***ing finger. How did you put it? Tiny pieces. How did you put it? Tiny little pieces? David e James estão decididos a cortar ela em picadinhos, principalmente depois dela ter quebrado o dedo de David e o ter mordido. E ela, já muito encurralada, porque realmente iria morrer, usa sua arma mais poderosa, que foi revelar que ela era uma infectada. Enquanto eles ficam ali digerindo toda aquela informação, ela rapidamente dá uma facada no James e foge em direção ao inferno que ela vai ter que enfrentar pela frente. I'm infected! I'm infected! Really? So are you. I'm infected! I'm infected. And now so are you. What'd you say? Everything happens for a reason, right? What did you say? Everything happens for a reason, right? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty f***ing real to me. No, she would have turned by now. This isn't real. That looks pretty f***ing real to me. E quando eu falo inferno, eu estou me referindo ao estereótipo desse lugar que as pessoas contam sobre, para nós desde criança, para quem peca, que é um lugar escuro, cheio de fogo e com uma figura demoníaca à procura de fazer o mal. E a gente tem tudo isso aqui nessa cena. Um restaurante em chamas, com David no ápice da sua loucura, à procura de Ellie. E quando ela o encontra, o mal que estava dentro dele veio à tona. Ele agride ela numa cena muito convincente, a ponto de gerar um mal-estar para quem assiste. Essa cena ficou muito parecida com o game, que realmente traz ali uma tensão bem parecida com o jogo, principalmente por conta daquele lance de esconde-esconde entre a Ellie e o David, né? Que acaba de um jeito bem pesado. E é sempre difícil jogar essa parte no jogo, por mais que eu tenha jogado inúmeras vezes. Se eu já me sentia mal jogando essa cena do game, na série ficou ainda pior. Ficou muito verdadeiro, né, a forma como os atores conduziram aquela cena. Principalmente a parte que ela começa a esfaquear a cara do David com muita violência, né, a ponto do sangue respingar no rosto dela, mas também na tela, para que o espectador sinta o incômodo parecido quando você joga o game. Gonna have to come get these keys. Just not your style, is it? Foi um episódio muito tenso e violento, mesmo assim com 0 infectados na tela, de novo. Aliás, é um ponto que me incomodou um pouco aqui ter tido nenhum tipo de infectado nesse episódio. É como se eles não existissem ali, mas eles existem, mesmo no frio. E são um perigo muito real. O perigo não são as pessoas vivas e psicopatas que estão ali só como David. São os infectados também. E a gente não viu isso também nesse episódio. Que é uma pena. Ela sai do inferno em chamas que estava o restaurante, ainda tomada pelo ódio e pelo medo. E Joe a aborda por trás, o que a deixa muito assustada. Mas depois ela começa a ficar calma, porque finalmente ela encontrou o Joel, que estava um pouco melhor. Eles se abraçam, ele a chama de uma forma que costumava chamar a Sarah, que era sua filha que morreu, que era a Baby Girl, numa cena muito bonita e envolvente. It's me. He tried to... Oh, baby girl. It's okay. It's okay. It's me. It's me.
Okay. It's okay, baby girl. I got you. I got you. Aliás, para quem nunca jogou o game, essa talvez tenha sido uma das cenas mais aguardadas. Quando eu joguei o game pela primeira vez, eu esperei muito por esse momento, que finalmente chegou e é muito bonito. E eles vão embora, abraçados de todo aquele terror, rumo ao 9º e último episódio, que vai ter muita coisa para acontecer e que já deixa a minha ansiedade aqui a 1000. O 8º episódio foi o mais violento até agora e que traz muito da real essência do jogo e também dos personagens. Todo esse mundo inóspito moldou a personalidade desses personagens que, custe o que custar, precisam sobreviver a tudo e a todos. Afinal de contas, assim como foi mencionado inúmeras vezes nesse 8º episódio, tudo acontece por uma razão. Muito obrigado se você assistiu a este vídeo até aqui. Por favor, não deixe de curtir, comentar o que você achou do último episódio e compartilhar com seus amigos que estão assistindo The Last of Us. Além de ativar o sininho de notificação para receber em primeira mão na próxima semana o vídeo do último episódio com a minha opinião. Um beijo e até a próxima.